chance. Oh, it's two! It's two! And it's Bernardo Silva again! Silva lays across. Silva tries to find some space for a shot. And he finds the net. What I mostly remember when I was a kid was that I always had a football with me. So football was also a big part of my life. Either in the backyard or school or the playground with friends, or then later at Benfica training. Football was always really important for me. Ele utiliza a bola quase como quando começou a andar. Sendo a bola um modelo de brincadeira ou sendo a bola apenas a companhia dele. Está no sofá a ver televisão, está com a bolinha no pé. Sim, se ele estivesse aqui, em pequenino, estaria com a bolinha no pé. Ou sentava-se em cima da bola, ia para a televisão e ficava em cima da bola. Também dele sempre, taca lá em casa. Era sempre. Vai jantar, leva a bola para debaixo da mesa. Sempre com a bola. Dava com a bola para todo lado. Nunca havia só uma bola. Haviam várias bolas. Aqui esta mais pequenininha, que era a primeira bola dele, porque é muito pequenina, mas guardei-a sempre como recordação. Na praia, com 2 anos, quando vem uma criança a dar toques numa bola que é maior do que ele, mas toques mesmo de bola, obviamente que alguém diz: este vai ser jogador de futebol. O Bernardinho, menos de 50 centímetros de altura quase, sentava-se em cima da bola em frente a menos de 1 metro da televisão e ficava assim, tipo, a olhar para um ecrã gigante, a ver os toques. 90 minutos é matemática, são táticas matemáticas, e aquilo teve na gênese também do crescimento dele, não é normal. Pois é, uma pessoa extremamente bem disposta também, tem um humor malandro. O Bernardo é malandro, falava um bocadinho que ele não era propriamente um santo, e ele tem ali uns toques, uns requintes de malvadez que as pessoas gostam, obviamente. Depois há o Bernardo em casa, em família, e o outro Bernardo. E esse outro Bernardo é muito pragmático, muito objetivo, muito focado, mas depois ele é uma pessoa muito bem disposta, é uma pessoa que vê sempre o lado positivo das coisas. Era super brincalhão. Tem um quê de protetor muito aliado à lealdade dele. Uma pessoa super leal quando gosta mesmo das pessoas. Era uma proteção muito natural. Isso é uma característica dele. É a naturalidade com que faz as coisas. Minha mãe queria que ele deixasse a cama feita antes de sair. Se calhar ele não queria deixar a cama feita ou não queria fazê-la. E então eu acordava de manhã, tipo, com uma nota de 5 euros, com um papel a dizer: se fizeres a cama, levas estes 5 euros. Tinha imenso jeito para jogar tudo, era impressionante. Jogava super bem. Cartas, na altura tinha a Nintendo, e não passava de nível e dizia: Bernardo, ajuda-me lá aqui, não consigo. E ele, à primeira, pimbas. My mom still has a great passion for the game. She loves watching football. My grandfather as well. We used to watch
a lot of games together, to fight a lot because Sporting fun and me Benfica fun, and it was quite fun because we used to fight a lot. Uma vez que até ligou à minha mãe e disse: Marias, não tens que ir buscar o Bernardo porque o teu pai e o Bernardo vão se matar, o teu pai está furioso. E depois giro porque o meu avô, muito sportinguista, sim, mas sabia que o Bernardo adorava o Benfica e adora o Benfica, e então inscreveu nas escolinhas, não era? So yeah, in my family, a lot of people with big passion for the game, and obviously I grew into that as well. O meu avô é uma base muito grande e uma referência muito grande na forma de ver a vida, como pode tornar os momentos especiais. Even when I played really bad and I knew that I didn't have a good game, I would end the game, get in his car, and he would say, "For me, you were the best in the game. You were man of the match." And I would think, come on, I was really bad today. Why is he telling me this? So he was always a massive supporter, and he was always a massive encouragement for me. Eu acredito que as pessoas que são importantes para nós estão connosco. Eu acho que o Bernardo tem essa estrelinha. O Bernardo queria muito jogar à bola e queria muito ir para uma escola de futebol. E depois o meu pai quis-lhe fazer a vontade, claro, e ofereceu-lhe nos anos, quando ele fez 7 anos, a inscrição numa escola de futebol, que era o Benfica. E foi o primeiro treino no Benfica. I don't know if I was turning 7 or 8. He gave me I don't know if it was a month or something at Benfica's training for kids. And after one day they called me to the real thing. And yeah, even though he was a Sporting fan, he knew that I was crazy for Benfica and that my dream was to play for the club. So he gifted me that, and that was the beginning of everything on a more serious note. I remember Bernardo since his first training session in Benfica. So he was around 7 years old, more or less. And I can tell you that the way he runs, the way he dribbles, and the way he controls the ball, it's exactly the same. Nothing changed. On that day, on that specific training session, should be more or less 300 or something like that. I had to build more or less a team with 25, 26. He was the top one. Fomos logo chamados, porque ele tinha efetivamente muito jeito e gostariam que ele não continuasse nas escolinhas para ele passar para uma versão que era um bocadinho mais competitiva. I remember that. I remember leaving training with a paper saying you've been called up for the selection, and I remember that I was just really happy to be playing for Benfica. Na cabeça dele, ele seria sempre jogador de futebol, sempre. Football was always a big dream, and I'm really happy that I could go through with it. Yeah, it was the beginning of competition, real competition, because that's when you start having real days where you have to train, where you have games, tournaments. That was the beginning of the competition for me, and it was a really nice period. We could feel that playing against the same age group was very easy for him. We promoted him immediately. Over there, he had the experience to play against the oldest ones, and I really think it was important for him. This allowed him to even improve his decision-making with the technical quality he has. Sentimento geral do Bernardo, por ser a própria natureza dele, perguntar e estar em conflito com ele próprio, porque é que eu, sendo tão bom com os pés, não sou selecionado para este jogo porque sou pequenino. Isto era o raciocínio lógico de uma criança. Foram tempos difíceis, porque há miúdos que aos 12 anos são os matelões, que têm o corpo quase do tamanho de um homem, não é? Adultos, e o Bernardo sempre foi pequenino, sempre foi mais franzininho e, portanto, de vez em quando havia essa dificuldade. He was small. He was small in every single age group, and he struggled a bit.
I started feeling it, I would say, 12, 13, 5, 6 seasons where I felt that the difference in terms of growing and of stature made a lot of difference. So he wasn't the only one. One of the guys that I brought also to Benfica was one of the big friends, Ricardo Horta. Quando esses 20, 15 anos para trás, a verdade é que a minha formação e a do Bernardo foi muito parecida. Não somos muito altos agora, mas na formação do Benfica éramos sempre os mais baixinhos, éramos os mais franzinos e muitas vezes essa estatura ou a falta dela não nos permitia ser felizes a 100%, porque muitas vezes não jogávamos por sermos tão baixinhos ou tão franzinos e os nossos colegas eram muito maiores que nós. E tivemos ali um processo difícil na formação e acabámos por estar sempre juntos nessa fase. Same age and we were exactly having the same struggles. Eu lembro de um episódio à mesa, ao jantar, estavam os meus pais, eu, a Maria e o Bernardo a meio do jantar disse: eu se calhar já não quero jogar mais à bola. Probably I was very frustrated that day. I don't think I would anyway, because I loved the game, but maybe that was a very bad day for me. O Bernardo, desde que eu o vi jogar pela primeira vez, eu vi que tinha ali algo diferente. Sempre foi um jogador muito talentoso, muito tecnicista, só que infelizmente na nossa formação houve alguns treinadores que viam um pouco o aspecto físico e nessa altura era algo importante para alguns deles e o Bernardo muitas das vezes acabou por não jogar. Ele teve uma fase difícil, não me recordo em que escalão foi, mas teve uma fase em que o Benfica queria dispensá-lo e acabou por não o fazer. Às vezes Deus mete as coisas nos lugares certos e depois a partir daí eu acho que ele teve uma evolução muito grande. Houve ali algum desapontamento e houve um momento em que estava a roçar a frustração. E isto acontece fundamentalmente já no limite quando entra uma nova estrutura de formação no Benfica e entra uma pessoa como o Armando. Eu entro para o Benfica em setembro de 2010 e o primeiro contacto que tenho é um contacto muito de equipe, portanto não tive ali grandes oportunidades, mas durante 2 meses fui assistindo aos jogos dos vários escalões e também aos jogos do Bernardo. O Benfica atravessava um período muito difícil. O entendimento de quem estava no Benfica naquela altura é que o Bernardo não era um jogador para ter continuidade na área da especialização. E quem lá estava não acreditava de facto muito no Bernardo e foi isso que me levou a ter esta reunião com os pais dele. O meu entendimento era contrário, porque o Bernardo tinha um futebol de criatividade, o futebol de rua, o futebol livre, que eu aprecio bastante, e eu, enquanto adepto do futebol, tenho uma predileção pelo número 10. E hoje em dia já não há aquele 10 tradicional, mas de qualquer maneira olhava para o Bernardo e via nele que era um jogador diferente e que marcava a diferença já nessa idade. Eu vim aliviar um pouco a pressão, vim indicar novos caminhos, a minha equipa reagiu muito bem e fomos construindo um novo recomeço na academia. E de facto o futuro acabou por me dar razão a mim e ao diretor técnico, o professor João Santos, e algumas pessoas que acreditavam também no Bernardo. I always believed that I belonged, that I was going to be successful, and it was just a fight to every day to prove them wrong and to say, look, you might think that, but that's not what's going to happen. I'm going to be very successful. Bernardo sempre foi um rapaz muito educado, com valores muito marcados. Foi sempre um jogador, um jovem muito competitivo. Queria ser sempre bom, queria ser sempre um nível muito alto. Quando nós olhamos para um jogador de formação, olhamos para aquilo que é visível, não é? O talento puro, o talento técnico. O Bernardo impressionava pela capacidade que tinha no jogo, não só pela capacidade, mas também pela beleza do jogo dele. É um jogador criativo, é um jogador que chama a atenção pela criatividade dele, é um jogador que chama a atenção pelo toque de bola, a forma como ele conduz a bola, o talento em si, do ponto de vista técnico, mas também a elegância com que ele faz as coisas.
São sempre jovens que estavam à procura de um sonho e que nós tentámos ajudá-los a acreditar que o sonho era possível e dar-lhes ferramentas para eles poderem crescer. E quando vejo os jogos do Bernardo, eu fico muito sorridente, porque de facto a grande recompensa de um treinador de formação não são os títulos da formação, não são os sucessos que se alcançam na formação, é de facto ver estes jovens que nós na altura já os imaginávamos um dia se calhar poder jogar num nível mais alto do futebol, e ver o Bernardo jogar desta forma, portanto para mim é quase como estar a ver um espetáculo que me faz sorrir. Ao médio segue para o Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim. Com 19 anos, Bernardo Silva prepara-se para a primeira experiência profissional fora do Benfica. First, for the manager to want a player from a second team, it's not easy because, look, I'm the manager of Monaco. I need top players to perform at this level. It's difficult to trust a kid from the second team at Benfica. You don't know if he's going to perform or not. To have that trust from him, from Luis Campos at the time, the sporting director, was really important for me. Quando ele teve a passagem do Benfica para o Mónaco, nós detectávamos um talento, técnicas, velocidade, qualidade de decisão, e depois formamos um jogador de alta competição, não é? E quando ele começa a crescer aos outros níveis, ao nível estratégico, ao nível posicional, ao nível físico também, percebemos que ele ia ser um jogador diferente e um jogador que ia chegar ao mais alto nível. Eu lembro-me que durante uma semana fartei-me de chorar e só pensava que estupidez, ele vai concretizar finalmente o sonho dele, é jogador profissional de futebol, vai para uma equipa fora de Portugal, estou muito feliz, mas aquilo mexeu muito comigo. And then dealing with an environment where, it's the real world with Sharks. Everyone is fighting for a position in a top club already. We had a very, very good team. I remember at the time when my first season at Monaco, we had Carrasco, we had Berbatov, we had Martial, we had Moutinho, Toulala in midfield, Kondogbia, Fabinho. It was a very competitive team, and to be able to fight for my place, I was so young, and for the people at the club I remember João, for example, he was always a big support for me, and I learned a lot from him. Pessoalmente conheci-o numa fase jovem da carreira dele, no Mónaco, quando ele integra o Mónaco, eu já lá estava, e vi-se que era um jogador excepcional, que vinha logo com uma qualidade, com uma vontade de querer integrar o plantel e ajudar a que algo maior se pudesse concretizar. One of the most important players of the team, one of the greatest player in the league, already one of the top talent in Europe, so for us he was really important. In the team everybody called him Messizinho, like the son of Messi, because the way he controlled the ball and thing. He was really a nice guy to have in the dressing room also, really a nice person, and I think when I think about Bernardo I only have good memories about him. Sendo nós portugueses, acabámos por conhecer ao longo desse primeiro ano e acabámos por ter contactos, jantares, almoços, e acabámos por nos tornar amigos. E o Bernardo, lá está, a ser um jogador que necessita de ser feliz para poder estar no futebol, ter ali uma companhia de jogadores portugueses, acho que também o ajudou. Portuguese together, they always have a strong relationship, and it's really perfect. But there was not a group in the group. They were part of the group, and they was totally invested in the life of the group, you know. Lembro de estar nessa altura, ter ido ao Mónaco de propósito, ver alguns jogos até, para poder observar os jogadores que estavam lá. Não? Era uma equipa que tinha jogadores na idade, de enorme qualidade, 4, 5, 6 chegaram à seleção nacional rapidamente. Monaco, they called me and they said, look, you've just been called up by the national team, and I was like, wow. I had the experience with Ricardo and with Moutinho, with João, which already was a big experience for me in terms of playing with some of my idols. But then to join the national team and to be able to be with all of them, it was truly fantastic. Infelizmente não acabou por não estar presente no 2016. One of the most difficult moments was for sure missing the Euros 2016. That was going to be my first competition with the national team. So that was tough to miss that Euros.
And then on the other side, it was really a point where I felt, I'm not going to the Euros. I need to compensate this in a way. I was really hungry going into that season. It gave me a lot of strength and a lot of fire inside my belly to perform the next season. We reached the semi-finals of the Champions League. We won the league against PSG in France. We lost against them in the Champions League. And that team, Monaco, they won the league. So they beat PSG. They had a top group of players. The fact is, most of them, they left the club. City had the idea to bring him to Manchester after that. Yeah, it was one of the first signings of the summer. Yeah, we did it quickly. To join Man City made a lot of sense. To come to the Premier League, to the highest level. And it was probably the best decision that I've made in my career, yeah. To all citizens in Manchester and around the world, I'm Bernardo Silva, I'm 22 years old. I love to play beautiful football, and I'm looking forward to seeing you next season. I looked at the team, and it was a young team that had a lot of potential. They hadn't won a lot, but you could see that you have Kevin De Bruyne, you have David Silva, you have Leroy Sané, you have Raheem Sterling, Kun Agüero, Fernandinho, all these guys joining, like Kyle Walker was joining, Ederson was joining, John Stones had joined the season before with Gundogan. You could see this team is special. Then Pep Guardiola, that was a big inspiration for me, and there wasn't a better decision. As I spoke with the people from Manchester City, they always told me that their goal was to win titles, and that's also my goal. So I'm here with the amazing players that we have, the coach and all the team that is behind us. I think we can do it. Muitas das vezes nós dialogávamos durante os treinamentos para poder corrigir a posição de um ou de outro. Como ele tem uma facilidade muito grande também de falar diversos idiomas, então isso daí acabava contribuindo muito, né? He didn't need a lot of integration. He was very, very good. It was fine for him to work his way into the team. So he was always extremely positive. He was always the way people know Bernardo. O Bernardo seria bom em qualquer liga. Ele podia jogar no Brasil, que é um calor que não se pode, não é? Mas também podia jogar na Noruega, não tinha problema nenhum. Porque quando tens qualidade, quando tens talento, em qualquer lado vais-te adaptar, não é? I love scoring goals. I do believe that each player has his job. We're 11. If I can add to my game the scoring and the assisting and all of that, I will. But I don't think that's my main quality, and that's what I bring to the team. I bring more important things. I loved seeing the chameleonic role that Bernardo can have on the pitch. It's one of those aspects that unless you are working with a player or you are on the day-to-day, you don't realize. You could see his quality straight away, just the way his control of the ball was phenomenal. His creativity was really special. Defensivamente, é um jogador que tem uma leitura de jogo muito importante, muito interessante. Uma capacidade física, digamos assim, de resistência. Então é um jogador que ele é capaz de defender na linha baixa, chegar no ataque para ajudar os companheiros numa ação de ataque e depois retornar para defender novamente. Então ele tem essa capacidade aeróbica para poder exercer essas duas funções e, sem dúvida nenhuma, um entendimento tático invejável. And then slowly he started to develop into a more and more important player for our team. Quite quickly, in fact, but we just had a very strong squad, so he did have to be a little bit patient. And at some point he just became probably one of the most important players at Man City and also in the dressing room. Acho que poucos jogadores hoje têm o entendimento tático que o Bernardo Silva tem. And he's just the guy that is difficult to explain. He controls the game for us. He runs the most. So I would say he's a machine in the middle. You maybe realize all these kind of balls when it's between you and me, between you and me, between you and me, as well as for Bernardo. He has that sense of intelligence. You need to be stronger, faster and quicker. I think in terms of what
The world of football in general understands talent. He's a very talented player because of his relationship with the ball. But I think talent goes further than just how you touch the ball. And in these terms also he's a special player because of how smart he is and how he sees things in pitch and how he understands and make the other ones understand what is happening on the pitch. He played 3 minutes from the bench. He played the best 3 minutes he can play. I think any coach would love a player that has the profile of Bernardo. If he needs to be a winger, he's a top winger. If he needs to be a number 10, he's a top number 10. He can play as a midfielder, he can play as a fullback, and he's always for the team. He's extremely talented, but I think in his heart, in his mind, and for me that's what makes him a leader, he thinks more about the team than himself. Se ele tem essas duas coisas que são fundamentais no futebol, sempre foram, mas cada vez mais são marcantes, que é uma enorme capacidade técnica e tática, e depois aliada a essa outra condição que é fundamental e que hoje marca na realidade a diferença, muita diferença, que é aqueles que conseguem pensar antes. E ele é tão inteligente que é isso que acontece, ele antecipa as coisas com uma naturalidade, mas isto é como se estivesse a beber água. Nele é tudo muito natural, não é? I could stay, I could be 10 minutes talking about what does it mean Bernardo for me, for our teams. As a manager, you will dream to always have people like Bernardo. I think his mom and dad must be so proud about the son that they have. I follow my heart on the pitch, even though sometimes he doesn't like it, but I follow my heart on the pitch. Henderson who loses control. But offensively, in terms of concepts and in terms of what I learned with Pep, it's just a different world. What you see from, no disrespect to other managers, but what you see when what you get from him is different. And that's the main thing about this team throughout these 9 years. Because if you have the ball, if you control the game with the ball, you concede less, you score more, and that was always the philosophy of this team. And he changed the way that I see the game. O Bernardo, ele não é forte fisicamente, mas ele sabe muito bem usar o teu corpo, sabe muito bem proteger a bola. E há uma mística no futebol, e não uma mística, mas há uma verdade, que é muito difícil você tomar a bola dos jogadores mais baixinhos, né? Que eles conseguem proteger, ter o centro de gravidade, enfim. E o Bernardo não é uma exceção. Ele se enquadra nesse padrão. Então eu acredito que com toda essa capacidade técnica de inteligência, ele acaba suprindo essa falta, essa necessidade da questão física. And I changed a lot as a football player. I was a player that took a lot more risks, especially playing on the right wing, a more controlled player. It's been a fun journey. I'm very happy with the way things went. I think Bernardo is gifted genetically because, as you say, he loves the game, he plays football, he doesn't get injured. But I do find that his responsibility is he's got this incredible balance, is family and football. There is nothing else in Bernardo's world. Olá! Olá! Bem-vindos! Mostra a sala. Tá bom. Oi! Canta! Dança! Mostra a bailarina. Mostra a bailarina. Como é que é o Bernardo quando tem que se realmente focar no futebol e amanhã é dia de jogo? Um bocadinho mais chato. Um bocadinho mais chato. Não, bastante, por acaso. Eu acho que o Bernardo reflete muito o que ele é como pessoa, também como jogador, porque ele é super preocupado com os outros, super focado.
seja no campo, mas em casa também. Descontraído também, porque não é tanto. Eu não acho que tu és nada exigente antes de um jogo, nem cheio de regras. Sou relaxado. Super relaxado. Portanto, claro que para mim foi um mundo novo, o futebol, entrei neste mundo novo, mas enquanto pessoa e jogador, eu acho que são muito parecidos. O que dizem do Bernardo, ele ser muito terra a terra, muito ele próprio, e ele reflete isso também em campo, o que ele é em casa. Há certos jogos e certas equipas que ele se transforma, que ele fica com, eu não quero dizer raiva, mas um calor diferente, uma ânsia diferente para fazer mais e melhor pela equipa, sempre pela equipa, que é uma característica que eu acho linda do Bernardo. Nunca é sobre ele, é sempre sobre a equipa e sobre o Manchester. Não, eu acho que tento separar, ainda que o futebol faça parte do meu dia-a-dia, porque às vezes chego furioso a casa porque perco um jogo importante, mas quando chego e tenho a Inês, tenho a Carlota, é diferente, esqueço-me completamente do que aconteceu. E também eu acho que é importante para a saúde mental de um jogador conseguirmos separar e conseguirmos ter esse espaço com a família, porque senão também com a quantidade de treinos, de jogos, de viagens que fazemos, acaba por ser difícil. Portanto, eu tento separar ao máximo. Agora, eu continuo a ver o Bernardo como o Bernardo, meu filho. Obviamente tenho o maior orgulho em tudo aquilo que ele conquistou até hoje. Passámos por momentos inesquecíveis, a conquista da Champions, que foi assim o auge, mas hoje em dia continuo a olhar para o Bernardo acima de tudo é o meu filho. Primeiro, o Bernardo é um pai super presente mesmo, divertido, com energia, tenha chegado do treino ou não, tem disponibilidade máxima para a Carlota. Às vezes levo tareias nos jogos e nos treinos e custa. Vem, ela dá cabo de mim. E ela volta-lhe a dar um treino. Aquela miúda dá cabo de mim. Aquela energia toda, mas ele mesmo assim está sempre pronto para ela e presente, mesmo na palavra, que isso é o mais bonito. Nunca desliga, chega a casa e é tudo para a Carlota. E agora temos uma novidade que... Está grávida. Estou grávida, vamos ter... A Carlota vai ser a irmã mais velha. Ainda não sabemos qual é o sexo. Vamos saber esta semana, não é? Vamos saber esta semana, mas estamos muito felizes. Pedi a Inês em casamento no verão, mais ou menos. No verão. Ali e depois a Inês engravidou para aí em dezembro, janeiro, não foi? Foi assim um percalço bom. O melhor percalço das nossas vidas, para ser honesto. Mas depois foi a decisão de se casava grávida, se não casávamos, organizar o casamento à distância, que não é fácil. Mas pronto, é sempre, eu acho que todos os casais vão dizer casamento para organizar. Para organizar é difícil, é difícil, mas depois do dia vale sempre a pena. Vale sempre a pena. O casamento foi espetacular. He's one of our captains, and for Portugal, Bernardo Silva is a very special piece. Na seleção, quando eu jogo à minha frente como extremo, eu adoro, porque sinto que nós nos entendemos muito bem e eu acho que essa forma de nós nos darmos fora do campo também interfere quando jogamos juntos. Ele é extremamente fiável. A palavra exata, se calhar, para os treinadores é isso. É alguém que a gente pode confiar em absoluto. In the dressing room, the players believe in what he can do. When Bernardo speaks, people listen. É o nosso número 10 da seleção, uma camisola muito pesada, mas acho que lhe assenta como uma luva. People almost define players as a big game player. I would say Bernardo is all type of game player because you'll just adapt to whatever the circumstance is. He's one of those players that whenever the most tough times come, that's when he enjoys it the most, and that mindset, he changes everything. E é um jogador que, com a longevidade que ele teve até agora, com os títulos que ganhou, com as exibições que tem feito, acho que é um jogador que vai ser uma lenda da nossa seleção, de certeza absoluta. I will always treasure his 100 cap for Portugal, because I remember meeting Bernardo for the first time, and I asked him, was achieving 100 caps one of his objectives? And in his normal, down-to-earth way, he said, no, I just want to have as many as I can. O Bernardo reúne uma série de características e há uma que eu acho que há poucos conseguem ter, que é na realidade a sua simplicidade. I don't really believe in individual trophies.
I don't really believe. Sempre foi uma seleção em que sabíamos que íamos para lá para dar o nosso melhor em prol do objetivo, que era ganhar jogos pela seleção nacional. E era tentando nos entrosar entre nós para ganhar os jogos. E acho que é isso que é feito ao longo dos anos na seleção portuguesa. Mas acho que o mais relevante de todos acabou por ser a conquista, que é a primeira conquista a nível de seleção, e foi muito rápida para ele, em 2019, na Liga das Nações. I believe that when we win, we all shine, right? He's got such a down-to-earth look at life that is, you can really differentiate between the Bernardo when he's on the pitch, that is somebody that he can be egocentric in the way that he can control the game and he can make decisions that they win you games. And then outside the pitch is just a father figure, a husband, and somebody that is very attached to the reality, and that's why he's so loved by the dressing room. And probably that's the biggest accolade that you can get, is that respect in the dressing room that he has developed in any team that he's been. What is it that you actually bring to the table in that changing room? A healthy relationship between everyone is very important. At the same time, that we're very competitive between each other. O Bernardo sempre foi um jogador muito resiliente, porque mesmo quando ele não jogava, treinava de forma igual, tinha uma atitude muito boa em todos os treinos, e parecendo que não, ele sempre dentro do balneário, não só no City, não só na seleção, mas também nas camadas jovens do Benfica, ele sempre foi um líder. He's a really kind person, which is a really good attribute to have as a captain. The one thing I would like to maybe highlight is his collective ability, as in to make the group work, make the different egos work together. And with him on the team, he makes everything else easier, as in the example to others, as in good advice to whoever needs it. He includes everyone. He's been really including with me ever since I came to the club, helping me with lots of different things, and in the end, when you're a good person, it will take you far. He treats everyone equally and with respect. It's not, I was young, I know how it is, I know how captains sometimes can be, and because they have such influence and so much power, normally the younger players are afraid to talk, are shy to talk, to interact, and he just gives you that freedom to interact with him and to talk to you and to go for you for advice or for help or even to talk about anything. He always had that funny side, but he was always a leader in his behavior on the pitch. He was a leader in his behavior off the pitch. In tough times, sometimes he got angry, but also he was always ready to be positive again, positive in a game, positive for his teammates. So I called him half clown, half leader, because I was like, in the next few years he would develop into a full leader. And I think he's done that. Normalmente nós temos líderes mais de balneário, que são mais demonstrativos, ou seja, conseguem demonstrar que são líderes pela forma como atuam no balneário, ou mesmo dentro do campo, ou mesmo fora do balneário com os colegas. Portanto, esses são os líderes que considero que são os mais demonstrativos, são mais fáceis de identificar. E depois temos os líderes de tarefa. Por vezes até lhes chamamos líderes silenciosos. Portanto, no balneário não têm um papel tão determinante, tão demonstrativo, mas depois quando chegam dentro das 4 linhas, são eles que definem a tarefa ou que ajudam a levar a tarefa do treinador para dentro do campo. I still remember the games, Madrid at home. I'll never forget it. Happiest moment, let me give Vincent Kompany some praise. The Leicester goal, that game was stuck, was very stuck. That was the year of the domestic quadruple, and that goal just stays in my mind because everyone was saying, Vinny, don't shoot. And I love the interview after. I've not been here for 10 years for these young guys to be telling me whether to shoot or not, so that's a great moment. Tonight in the Etihad, seconds to go before kick-off. You can away, City playing from left to right, and here we go.
will be. Aston Villa 3-2. To turn around that game, to come back from 2-0 at minute 70 to win 3-2, that was unbelievable. Sets up Digne, it's headed into the net. And it's Cash who scores for Aston Villa. So Ilkay Gundogan is introduced in place of Bernardo Silva. Brought down, there's Coutinho, it's found its way into the net. Sterling attempts to go outside, chips that in. Over at the back stick, there's one back for Manchester City. It's Ilkay Gundogan. He's been excellent since coming on, he's played that to Rodri. That's the second. City are back on terms. 2-2, and it's Rodri with the goal. Quickly things can change. Here's Mings, come back out to KDB. He's into the box. Kevin De Bruyne goes for the shot. It's on the back post. There's the third. It's Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan with his second. Manchester City's third, and the title looks to be staying at the Etihad. Manchester City are crowned Premier League champions once again. The fans flood onto the pitch at the Etihad. Manchester City are Premier League champions for 2021-2022. Won Champions League, for sure the final. Just so happy and a massive relief. I want them to feel that they were well represented on the pitch, that a part of them was there. The way that I fight, that I run, that I play, the fun on the stands, he needs to feel that a little bit of him is inside that pitch, and that's what I try to, the message that I try to pass. Para mim, dos jogos em que eu vi o Bernardo mais feliz foi aquele triunfo, acho que não estou em erro, em casa com o Liverpool, em que eles estavam atrás do Liverpool, e desde da vitória no dia 3 de janeiro, que eu estava lá naquele estádio, estava um frio de morrer, estava toda a gente, até os jogadores estavam a jogar com mangas compridas, e ganharam 2-1 ao Liverpool, e foi em que ele correu 13,7 km, assim, uma coisa deste género, assim, que ele saiu do campo com um sorriso daqui até aqui. E assim, um jogador extremamente profissional, e não é à toa que hoje ocupa a vaga e a posição de capitão do Manchester City. E eu acho que o mais importante de tudo é a humildade que ele tem para poder colocar numa posição que ele precisa entender que ele vai servir outras pessoas e não será servido. Acho que essa daí seja
uma das maiores qualidades que eu vejo o Bernardo como capitão. I always say that being a captain is the responsibility of a lot of people, not just one. So right now, the older guys, the guys that have been here for a long time, their responsibility is to do the same that these guys that you talked about did with us. So for me, for Rodri, for Ruben, for Erling, we have to show these young guys the standards that this club desires from their players. Bernardo, I just want to say thank you so much for everything you've done. I mean, he's a legend of the club, isn't he? Congratulations on so many successful years at Man City, so many titles, and being a leader and one of the most important players in the most successful period of the history of this club. Desejo-lhe o melhor a ele e à família dele e que decida bem, porque quero voltar a jogar com ele. And I'm sure you'll be a bit emotional when you see all this, but you're proud for all the Portuguese, not only Man City supporters. Ele vai ter muito sucesso em qualquer clube que ele for no próximo destino dele. The way he has been through his whole career, I mean, it's just unbelievable, and I have nothing but respect and admiration, and I hope he continues like this and he just enjoy his time after, he enjoys his family, enjoy his friends, and yeah, all the best. Continua a ser o que é, continua a demonstrar também dentro de campo toda a qualidade que tem e que terá aqui sempre um amigo. É uma das minhas referências no futebol. Eu vou ser sempre um amigo e um espectador do futebol dele. All the best for the next challenges, and new challenge will arise for sure. And when he's not, because time goes and in 5, 6, 7 years he will not be part of the world of football anymore as a player at least, I'm sure that we will all miss him and remember his great days at Man City. Eu tenho a certeza que quando acabares, esse ser humano fantástico, esse nunca vai acabar, porque tu és assim, nunca vais mudar. I think I will say to my kids or to all the guys in my family that I've been lucky to play with him, and I wish him the best. And then I just finish with a big thank you for everything that you've done, not just for Portugal or Manchester City, for football in general. I think you brought hope for any young kid that he wants to play football, and you've given an incredible example of that. If you control that ball, you can achieve whatever you want to achieve. O grande segredo para se ter sucesso é pensar a curto prazo, não é? Ganhar o próximo jogo. É esta época fazermos o nosso trabalho bem feito. E a verdade é que com esse pensamento de sermos exigentes no nosso dia-a-dia foi o que nos permitiu depois bater todos esses recordes. Mas a verdade é que em 9 anos fazer os 100 pontos, fazer o quadruplo doméstico, o treble e os 4 seguidos que nunca ninguém tinha feito em Inglaterra, foi muito especial. Fazer parte deste clube e desta geração é fantástico. Good luck wherever you go. And it's been a privilege watching you. The best player we've had for years. Thank you, Bernardo. Brilliant, absolutely brilliant. What a player. Good luck. Bem, hoje foi um dia de grande emoção, um orgulho enorme nestes anos de carreira do Bernardo. Espero que os próximos sejam tão felizes como este. Estou muito orgulhosa do meu neto. Citizens, when I arrived 9 years ago, following a dream of a little boy, wanting to succeed in life, wanting to achieve great things.
this city and this club gave me much more than that, much more than I ever hoped for. What we won and achieved together is a legacy that will forever be cherished in my heart. The Centurions, the domestic quadruple, the treble, the 4 in a row, and much more. Now, it's time to say goodbye to the city, where not only we won so much as a football club, but also where I started my marriage and my family. From the bottom of my heart, Inês and Carlota, thank you. To the fans, your unconditional support throughout the years is something that I will never forget. My main goal as a player was always to play with passion so you guys could feel proud and well represented on the pitch. I hope you felt that way every single day. I arrived as a Man City player and I will leave as one of you, a Man City supporter for life. Keep supporting this young team and I'm pretty sure they will bring you a lot of new fantastic memories in the future. To the club, Pep, the staff, and all my teammates in these 9 years, thank you for all the memories and for letting me be a part of this journey. The atmosphere we created every day in the training ground made me feel at home and a part of a big family. I'll be forever grateful to all of you. Forever yours. Love you all. Thank you. Obrigado.